Agora falando um pouco sobre escala termométrica, temos 3 escalas que a gente diz que é escala usual, que é de Celsius, em graus Celsius, a gente vai ter graus Fahrenheit e a gente vai ter o Kelvin. E aí a gente tem que o ponto de fusão de Celsius é 0, o ponto de ebulição é 100, o ponto de fusão de Fahrenheit 32, o ponto de ebulição 212, de Kelvin é 273 e aqui 373. Então a gente pode achar uma relação entre as 3 escalas e faz justamente do jeito que a gente vai fazer essa questão. E aí a gente vai obter, né, que temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura de Kelvin menos 273 sobre 5. Então está aí a relação entre as 3 escalas que você pode aplicar. Nessa questão, ele fala um monte de coisa, uma historinha. No final, ele quer transformar 104, a imagem está muito ruim, mas perceba aqui que é 104 graus Fahrenheit para graus Celsius. E aí você vai fazer o seguinte. X, que vai ser a temperatura que você vai achar, menos 0, está para 100 menos 0. Assim como 104 menos 32 dividido por 212 menos 32. É dessa mesma maneira que acha a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. X sobre 100 vai ser igual a 104 menos 32 dá 72, dividido por 180. Note que a variação em graus Fahrenheit é 180. Que eu posso simplificar. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 9. Então vai ficar x igual a 5 vezes 72 dividido por 9. Esse valor final aí vai dar justamente 40 graus Celsius. Então, esse valor é letra A. É interessante que você leia como cada um fez sua escala. Como o Celsius colocou 0 e 100, como o Fahrenheit fez a escala dele, certo? E como o Kelvin também fez a escala dele. É interessante fazer essa leitura, que pode aparecer questão sobre isso. Beleza? Então tá aí a escala termométrica. O próximo vai ser sobre calorimetria, calor sensível, calor latente. Beleza? Vamos lá, 2 questões de calorimetria. Esse texto ele traz para as 2 questões, a 11 e a 12, com a tabela aí. Uma fonte de calor tem potência constante de 30 calorias por minuto. Ou seja, ela fornece 30 calorias a cada minuto. Isso é potência. Nota que a fórmula da potência, só para completar o assunto, vai ser uma quantidade de energia sobre o tempo. Como a gente está trabalhando aqui com calor, a nossa energia será o calor. Tomemos um corpo de massa M. Então, eu tenho a massa 100 gramas, que absorve toda a energia transmitida pela fonte e sua temperatura sofre alteração de acordo com a tabela abaixo. Então, não tem perda de energia. 11. Qual a energia absorvida pelo corpo em calorias durante 20 minutos? Saiu de 0 e foi para 20 minutos. Essa questão 11 é uma questão fácil aí, de regra 3. Note o seguinte. Se em um minuto a fonte fornece 30 calorias, em 20 minutos a fonte vai fornecer quantas calorias? E aí você tem que ela vai fornecer 600 calorias, porque você vai fazer 20 vezes o 30.
Então, eu tenho 600 calorias. Beleza? Então, questão 11 resolvida. A 12. Ó, o calor específico de uma substância corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar, para que a sua temperatura varie de uma unidade, 1 grau. Com base nos dados apresentados na tabela, qual alternativa indica o calor específico em calorias por grama grau Celsius da substância que constitui o corpo? Veja só, o calor, quando a gente trabalha o calor, que a gente chama de calor sensível, é aquele calor que tem apenas mudança de temperatura. A gente aplica Q igual M Czinho, que é esse calor específico que ele acabou de falar, vezes a variação da temperatura. E aí você nota, ó, em 20 minutos ele saiu de uma temperatura de 20 graus Celsius para uma temperatura de 40 graus Celsius. Então eu tenho a variação. E eu também tenho a quantidade de calor, que a gente fez no 11, deu 600. Então eu tenho que 600 é igual a massa, que é de 100 gramas, vezes o calor específico que quer descobrir, vezes a variação de temperatura, que foi de 40 menos 20. 600 vai ser igual a 100, que multiplica o calor específico, vezes a variação de temperatura, que vai ser 20. Eu posso simplificar esse zero com esses dois, ficou 1, então Czinho vai ser igual a 6 dividido por 20. 6 dividido por 20, 6 dividido por 2 dá 3, então esse valor aqui dá 0,3 calorias por gramas graus Celsius. Então está aqui o calor específico. O que significa esse calor específico? É que essa substância precisa de 0,3 calorias, 1 grama, dessa substância precisa de 0,3 calorias para variar 1 grau Celsius. Beleza? Ó, finalizado aí as questões, existe um outro calor que a gente chama de calor latente. O calor latente, a gente aplica ele quando acontece mudança de estado físico. Então, quando mudar o estado físico, você aplica calor latente, mudança de estado. E quando mudar apenas a temperatura, você aplica calor sensível. Beleza, pessoal? Eu desejo para vocês uma boa prova de Olimpíada. Estudem esses conceitos que eu acabei falando aqui, em alguns vídeos. Eu trouxe algumas questões, mas por dentro existem os assuntos dessas questões que podem cair de outra maneira na prova. Então eu peço que vocês estudem a definição de potência, trabalhem mais a questão do plano inclinado, peguem algumas questões sobre isso, encontro dos móveis, que a gente viu encontro de carro, energia, força elástica, conservação da energia, isso é importante você trabalhar também. Beleza? Até mais, boa prova.